Olá, eu sou Heloísa e no vídeo de hoje falaremos sobre algumas propriedades do triângulo retângulo, ok? Primeiro, o que é um triângulo retângulo? É um triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Lembrando que, a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é sempre igual a 180. Então, se um triângulo retângulo já tem um ângulo que mede 90, a soma desses outros dois só pode ser 90 para dar o total 180. Só essa revisãozinha. Então, vamos lá. Triângulo retângulo. De cara, é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Se você pensar, ó, aqui, completando aqui, ó, era um retângulo que dividimos ao meio. Isso é o triângulo retângulo. Ele antes era um retângulo, a gente dividiu ao meio e pronto. Ficou o triângulo retângulo. Sempre o lado maior do triângulo retângulo, ou seja, o lado que está oposto ao ângulo reto, ou seja, ele está de frente aqui, ó. Esse carinha que está de frente para o ângulo reto, a gente chama de hipotenusa. Então, esse segmento aqui, ó, o segmento BC, é a nossa hipotenusa. Por quê? Porque está de frente para o ângulo reto, tudo bem? E os outros dois lados a gente chama de catetos. Então, o segmento AB e o AC são os catetos, tudo bem? Uma outra observação importante, que no geral os livros usam essa nomenclatura. Se esse cara é o vértice A, o lado de frente para ele a gente chama de Azinho. Esse aqui é o vértice C. O lado oposto a ele, o lado que está de frente para ele, a gente chama de Czinho. E o lado que está de frente para o vértice B, a gente chama de Bzinho. Então, é importante vocês saberem identificar em qualquer triângulo retângulo essas pessoas. Que pessoas? A hipotenusa e os catetos. Quem é a hipotenusa? É o lado que fica de frente para o ângulo reto. E os catetos são os outros dois. Em qualquer triângulo, independente de como ele esteja, de cabeça para baixo, de lado, né? Você tem que saber identificar isso, tudo bem? Agora a gente vai para a próxima parte do vídeo. A segunda parte, a gente vai focar agora no Teorema de Pitágoras. O que é o Teorema de Pitágoras? É uma relação que funciona em qualquer triângulo retângulo. É triângulo retângulo, o Teorema de Pitágoras funciona. O que diz o Teorema de Pitágoras? É uma relação entre a hipotenusa e os catetos. Então, só para a gente fixar bem, quem é a hipotenusa? É o lado que fica de frente para o ângulo reto. Então, neste caso, a hipotenusa a gente vai chamar de Mzinho. Quem são os catetos? O vértice P, do lado de cá, a gente chama de Pzinho. O vértice Q, a gente chama esse lado de Qzinho. E quem é a hipotenusa? Bem, a hipotenusa diz o seguinte, a hipotenusa aqui no caso é o M, né? Porque é o lado, o segmento, o lado do triângulo que está de frente para o ângulo reto. E o Teorema de Pitágoras? O que é o Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras, ele diz o seguinte, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tudo bem? Então, quem é o Teorema de Pitágoras? O que é o Teorema de Pitágoras? Bem, o Teorema de Pitágoras é o seguinte, hipotenusa ao quadrado é igual à soma, ó, dos catetos ao quadrado. O que é importante, né? Não adianta você gravar a fórmula, que é hipotenusa, no geral, né? Na escola, a gente vê assim, ó, h ao quadrado é igual, vou apagar aqui, erro de gravação, né? Faz um efeito. Aqui, ó, igual ao cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. No geral, na escola, você vê desta forma. Mas o que eu quero que você aprenda e saiba fazer para qualquer triângulo retângulo, que você saiba identificar quem é a hipotenusa, que é o lado que está de frente, e quem são os catetos, que independente das letras, independente dos valores, você sabe que
hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Tudo bem? Aí aqui eu coloquei um exemplo. Só um exemplo para fazermos juntos, ok? Você tem que descobrir qual o valor desse lado aqui que tá faltando, que é o x. Então, o que a gente sabe? Pelo teorema de Pitágoras, sabemos que x ao quadrado é igual de catetos, né? 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, aqui, ó, eu já usei o teorema de Pitágoras, né? Só para escrever essa primeira linha aqui. Então, eu tenho que x ao quadrado é igual a 36 ao quadrado. Significa 6 vezes 6, né? Acho que eu dei a resposta, né? 6 ao quadrado é igual a 36. E aí, mais 8 ao quadrado. O que é 8 ao quadrado? É 8 vezes 8, que é igual a 64. Então, a soma desses dois vai dar 100. Então, x ao quadrado é igual a 100. Ora, agora eu tenho que me perguntar, qual é o número que ao quadrado dá 100? É o x, é o 10. É o x, ó. É o 10. Então, x é igual a 10 centímetros. Por que centímetros? Porque as outras unidades estão em centímetros, ó. Tá? O cateto está em centímetro, o cateto está em centímetro. Então, a hipotenusa também precisa estar em centímetros. Tudo bem, gente? Então, neste vídeo, falamos sobre triângulo retângulo, né? Como ele é formado, né? Pela hipotenusa e os catetos. E falamos sobre o teorema de Pitágoras, tá? Deixa o seu like aí se você entendeu, se esse vídeo te ajudou na revisão para a prova. E comenta aí, caso você tenha ficado com alguma dúvida.